Fala galera, tudo bem com vocês? É você que está aí se preparando para esse concurso da Polícia Militar do Ceará, você que está aí nessa reta final, nessa parte aí já quase chegando à prova, já quase chegando à sua aprovação, tá certo? Nós vamos aqui com mais um aulão de reta final, com bastante resolução de questões de direito penal militar para que você consiga lograr êxito na sua aprovação, tá bom? Então, nós vamos aqui, neste bloco, resolver 10 questões, tá? Nós vamos fazer um passeio geral aí por todo o Código Penal Militar, tá? Então, nós vamos abordar assuntos da parte geral, nós vamos abordar assuntos dos crimes militares, né? Em espécie também, tá bom? Então, olho na tela aí, fica ligado para a gente dar início à nossa resolução de questões. Show de bola, reta final, direito penal militar, voltado para o concurso da Polícia Militar do Ceará. E vamos lá. Nós temos aí a nossa primeira questão que vem dizendo o seguinte: em relação ao crime militar, o Código Penal Militar. Opa, o que é que o Código Penal Militar ele fala sobre o crime militar? Vamos lá. Item A. Define crime doloso como sendo aquele cometido pelo agente que deixa de empregar a cautela. Olha só, a questão está dizendo que o Código Penal Militar ele define o crime doloso. Qual a definição que ele traz para o crime doloso? Pessoal, o crime doloso é aquele crime que o agente ele quis o resultado, que ele tem a intenção, que ele quer o resultado. Então, doloso é quando o agente ele quer o resultado. Quando ele quer o resultado, beleza? Então, o agente quis o resultado ou quando o agente ele assume o risco de produzir o resultado, eu digo que eu tenho o crime doloso. Assume o risco de produzir o risco de produzir o resultado. O risco de produzir o resultado, certo? O risco de produzir o resultado, tá bom? Então olha o que a questão está falando, ó. Ela diz que o crime doloso como sendo aquele cometido pelo agente que deixa de empregar a cautela, não, tá errado isso aqui. Quando eu deixo de empregar a cautela, eu digo que o crime ele não é doloso, ele é culposo, tá? Então essa questão está errada por isso. Porque quando eu deixo de empregar a devida cautela, eu tenho o crime, portanto, culposo, tá certo? Professor, olha só, olha aqui a seguinte situação, ó. Quando eu quero cometer o crime, eu saio de casa, tá? Para executar o crime, eu tenho a intenção. Quando eu tenho a intenção, portanto, eu tenho o dolo. Quando eu tenho a intenção, quando eu quero, eu tenho o dolo. Mas não é só por aí, não é só por aí. Existe também a situação de quando eu assumo o risco de produzir o resultado. Eu não tenho a intenção, mas simplesmente eu ligo assim o dane-se. Eu digo assim, dane-se. Se acontecer, aconteceu. Se acontecer, aconteceu. Professor, dá para dar um exemplo? Dá. Olha só. No dolo direto, eu já tenho a intenção de cometer o crime. Eu já tenho a intenção de produzir o resultado. No dolo eventual, que a doutrina vai chamar de dolo eventual, tá? O dolo eventual é quando eu assumo o risco de produzir o resultado. Imagina a seguinte situação: eu estou no condomínio, rua fechada, tá? Condomínio aqui de casas, e aí eu sei que nesse condomínio várias criancinhas brincam lá na rua, nas ruas internas do condomínio, e eu resolvo simplesmente sair a 80 por hora no meu carro em disparado dentro das ruas internas. O pessoal fica tudo gritando: pelo amor de Deus, toma cuidado, porque quando tu sair nesse carro nessa velocidade toda, tu pode atropelar uma criancinha. Eu simplesmente não tenho a intenção de atropelar a criancinha, mas eu assumo o risco. Eu digo assim, eu não estou nem aí. Eu vou andar muito rápido, em altíssima velocidade. Se aparecer na frente, eu atropelo. Tá? Ou seja, eu não tenho a intenção, mas eu assumo o risco de produzir o resultado. Isso aí a doutrina vai chamar de dolo eventual. Tá certo? Olho na tela. Olho na tela. Então tá aí. O que é que acontece? Essa questão aqui, o item A, está errado, porque ela traz o conceito, ela traz o crime doloso, mas ela traz o conceito de culposo. Quando eu deixo de empregar a cautela, eu tenho, portanto, o crime culposo. Tá? Item B, trata da excepcionalidade do crime culposo. Opa, excepcionalidade do crime culposo. Definindo que, salvo os casos expressos em lei, o agente somente será punido por fato previsto como crime que pratique dolosamente. Professor, o que é que significa isso daí? Então, professor? Olha só, pessoal,
O crime culposo, quando eu deixo de empregar a devida cautela, ele tem caráter excepcional. O que é que significa isso, professor? Dizer que o crime culposo ele tem caráter excepcional. Eu só posso punir o agente por um crime culposo quando eu tiver previsão na lei, tá certo? Então, por exemplo, imagina a seguinte situação: o crime de homicídio, ele tem a modalidade dolosa e tem a modalidade culposa, tá certo? Portanto, vamos imaginar a seguinte situação: o militar chega em casa, ele não tem a intenção de matar seu filho, ele não tem, portanto, o dolo, mas ele simplesmente chega e, de forma desleixada, ele deixa a sua arma ali em cima da mesa e vai tomar banho. Seu filho, a criancinha curiosa, vai mexer no armamento e acaba ali disparando, né, contra ele mesmo essa arma. E aí a criancinha ela morre. O que foi que aconteceu? Aconteceu um crime de homicídio. A criancinha morreu. O militar tinha a intenção, tinha o dolo de que o seu filho morresse? Não. Mas ele deixou de tomar a devida cautela, ele deveria ter sido mais cauteloso, tá? E, portanto, ele poderá responder pela modalidade culposa. Porque no Código Penal Militar existe a previsão do crime de homicídio culposo, tá? Agora, uma outra situação, o crime de aborto. O crime de aborto, que está previsto lá no Código Penal Comum, e aí eu estou trazendo para cá só para a gente exemplificar, ele só existe na modalidade dolosa. Não tem nenhuma previsão na lei, tá? Do crime de aborto na modalidade culposa. Então imagina a seguinte situação: a mulher que está grávida vai para o médico, a mulher grávida vai para o médico, sentindo dores, e aí o seu médico diz assim: olha, você precisa de repouso total. E aí a mulher volta para casa, e aí quando ela vai começar a repousar, ela visualiza que a casa está toda suja. Ela percebe que a casa está inteiramente suja e ela resolve limpar a casa ali, né? Porque senão a casa vai ficar toda bagunçada. O que é que acontece? A mulher, quando ela começa a limpar, fazer a limpeza da casa ali, ela começa a sentir novas dores e começa a sangrar. Ou seja, ela sofre o abortamento. Eu posso dizer que essa mulher ela pode ser punida pelo aborto culposo? Não posso, porque não existe a previsão, tá, na lei do crime de aborto culposo. O aborto só será cometido na modalidade dolosa, quando eu tenho uma intenção. Tá? Da mesma forma, o crime de roubo, o crime de furto, não tem como eu subtrair coisa alheia móvel de outrem sem ter a intenção. Portanto, o crime de furto só tem a previsão na modalidade dolosa, não tem a modalidade culposa. Então, lembre-se, o crime culposo, ele é exceção, ele só está em caráter excepcional. Eu só posso punir alguém por crime culposo quando tiver previsão na lei, tá certo? Em contrário, eu só vou punir alguém por crime doloso, tá bom? Então, olho na tela mais uma vez. Olha só. Então, o item B, pessoal, ele está totalmente corretinho, tá bonitinho. O crime trata da excepcionalidade do crime culposo, definindo que, salvo os casos expressos em lei, o agente somente será punido com o fato que pratique dolosamente, tá certo? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, item C. Não prevê punição para os crimes tentados. Isso aqui está totalmente errado. Totalmente errado, beleza? Por quê? Porque existe sim a previsão, a punição para o crime tentado. E o que seria o crime tentado, professor? O crime tentado é aquele crime que o agente ele tem a intenção de consumar, porque existe o iter criminis, né? O caminho do crime, onde vai compor ali os elementos para constituir o crime: cogitação, preparação, atos executórios e consumação. Ou seja, quando eu tenho a figura do crime tentado, eu chego ali, eu cogito, eu preparo, eu começo a executar. Eu tenho a intenção de continuar na execução até conseguir consumar. Só que acontece alguma coisa alheia à minha vontade, qualquer circunstância alheia à minha vontade impede de que eu, agente, continue na execução do crime. Impede que eu, agente, consiga consumar o crime. Então, quando alguma circunstância alheia à minha vontade me impede de prosseguir para a consumação, eu digo que eu tenho um crime tentado. E o crime tentado, existe a punição específica para ele que você precisa levar para a sua prova. Qual é a punição do crime tentado? Você vai fazer o seguinte: você vai aplicar, a punição do crime tentado, você aplica a pena do crime consumado, a pena
do consumado, certo? Você aplica a pena do consumado, só que reduzida de 1 a 2 terços. Essa redução você precisa levar para a sua prova. Com toda certeza poderá cair uma questão como essa, tá certo? Você precisa levar essa redução para a sua prova. Você vai aplicar a pena do crime consumado, só que reduzida de 1 a 2 terços, tá certo? Quando você não consegue consumar por circunstância alheia à vontade do agente, tá bom? Tranquilo? Bora lá. Item D. Expressamente prevê para a hipótese do crime impossível. Opa, o que seria esse crime impossível? Fica tranquilo que eu vou já te explicar. A aplicação da pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2 terços. Olha o que foi que a gente acabou de ver. Errado. Errado. Essa punição aqui, de 1 a 2 terços, é a punição para o crime tentado. Crime tentado. 1 a 2 terços, portanto, é a punição do crime tentado. A punição do crime possível não existe, tá certo? Porque quando eu falo de crime impossível, o próprio nome já diz, ó, crime impossível. No Instituto do Crime Impossível não há o que se falar em crime. Não há, portanto, ó, não há crime. Não há nem mesmo o crime, tá certo? Então, olha só, imagina a seguinte situação. Professor, quer dizer então que o Código Penal Militar ele traz essa hipótese de crime impossível? Traz sim. O crime impossível é quando eu não consigo fazer com que exista crime. Eu não consigo fazer com que exista crime. Como assim, professor? Olha só, existem duas possibilidades de crime impossível. Quando eu tenho um meio de executar o crime, ele é absolutamente, totalmente ineficaz. Quando o meio de executar o crime, ele é totalmente ineficaz. Então, portanto, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma arma de fogo e eu quero matar alguém. Essa arma, ela foi retirada ali, todo o seu mecanismo de funcionamento. Percussor, não tem nenhum tipo de mecanismo de funcionamento. Aí eu pego essa arma que não tem mecanismo de funcionamento, de acionamento da pólvora, por exemplo, não tem percussor, não tem nada, e vou tentar matar alguém com essa arma. Eu posso matar alguém com a arma que não funciona, que não tem mecanismo de funcionamento? Não posso. Eu vou ficar apontando a arma e ela jamais, em nenhuma possibilidade, ela vai ter a possibilidade de atirar e matar alguém. Tá? Então eu digo que esse meio de execução ele é absolutamente ineficaz. É a mesma coisa que eu dizer que eu vou pegar um pano como esse aqui, ó, vou pegar esse pano, eu vou chegar e vou dizer assim, olha, eu vou matar o fulano de tal de panada na cabeça. Eu vou pegar esse pano e vou largar na cabeça dele até ele morrer. Esse meio de execução, esse pano, ele é absolutamente ineficaz para causar o resultado morte, tá certo? Então, quando não existe a possibilidade de causar um resultado de um crime, porque o meio ele é absolutamente ineficaz, eu tenho o Instituto do Crime Impossível, tá? Porque se o meio ele for pelo menos parcialmente, se ele tiver pelo menos um mínimo de possibilidade de cometer o crime, de acontecer o resultado do crime, eu digo que o meio ele é parcialmente eficaz, tá certo? Então imagina a seguinte situação, uma arma de fogo velha, que o agente ele vai lá, planeja matar alguém, ele pega uma arma de fogo velha, que já está em mau uso, bastante antiga, e ele tenta efetuar vários disparos e a arma simplesmente não atira. Se essa arma for levada, por exemplo, para a perícia, o perito vai pegar essa arma e vai dizer, olha, essa arma ela não atirou naquele momento. Mas se ele tentasse, por exemplo, disparar 50 vezes, a cada 50 disparos ela efetua um disparo. Opa! Esse meio de execução ele não é absolutamente ineficaz. Ele tem uma parcialidade ali, ele pode sim ter um pouco de eficácia. Então, se ele tem um pouco de eficácia, eu não posso dizer que ele é absolutamente ineficaz, tá? Então, se ele tem um pouco de possibilidade ali de produzir o resultado, eu não falo em crime impossível, tá bom?
Beleza? Ah, tem outro detalhe. O crime impossível não é só quando o meio de execução é absolutamente ineficaz, não. Eu tenho a possibilidade também de ter o crime impossível quando o objeto visado ele é absolutamente impróprio. Como assim, professor? Absolutamente impróprio. Vamos imaginar o seguinte. O objeto vida. Vida. Eu quero matar alguém. O objeto vida, ele pode ser absolutamente impróprio, tá certo? Absolutamente, totalmente impróprio. Em que situação? Vamos lá. Imagina a seguinte situação. Eu quero matar alguém, espero aquela pessoa ir dormir. Quando eu entro no quarto, vejo a pessoa lá deitada, a pessoa já está deitada lá na cama, e eu penso, opa, já está dormindo, agora vai ser mais fácil para eu matar. Pego uma faca e taco várias vezes na pessoa. Taco a faca várias vezes. E eu percebo que várias facadas que eu dou nessa pessoa, essa pessoa nem se mexe. Não se mexe. Simplesmente a pessoa nem se mexe com essas facadas que eu golpeei. E aí, depois, no laudo pericial, constata que a pessoa havia morrido já antes mesmo das facadas. Que a pessoa já estava morta por um ataque cardíaco, por exemplo. Ou seja, esse agente que desferiu as facadas na pessoa, eu não posso falar em crime. Eu vou dizer que esse objeto vida, ele era absolutamente impróprio, porque a pessoa não estava mais viva, a pessoa já tinha inclusive morrido. Se eu quero matar alguém, qual é o objeto que eu estou visando? A vida de alguém. Existe a possibilidade de eu matar alguém que já está morto? Não. Então o objeto é absolutamente impróprio. Quando eu tenho um objeto absolutamente impróprio, eu posso falar em crime impossível, portanto, tá? Então, nesse exemplo que eu citei, a pessoa já estava morta, não tem como eu matar alguém que já está morto. Crime impossível, tá certo? Crime impossível, tá bom? Beleza? É a mesma situação de você, por exemplo, dizer assim, olha, eu vou fazer um aborto porque a mãe está consentindo, então eu vou fazer um aborto do feto daquela mãe ali. E aí eu vou, sei lá, fazer manobras para fazer com que aquela mulher ela aborte. Só que na realidade aquela mulher nem grávida não estava. Eu posso falar em crime de aborto? Não. Eu posso até gerar uma lesão corporal naquela mulher pelas manobras que eu executei para tentar fazer o abortamento nela. Mas eu não posso falar em crime de aborto porque ela não tinha feto na barriga dela. Tá? Então, crime impossível em relação ao aborto. Tranquilo, beleza? Vamos lá, olho na tela. Olha só. Então, crime impossível quando o objeto for absolutamente impróprio ou quando o meio de execução for absolutamente ineficaz, tá certo? E aí, não há de que se falar em punição porque nem mesmo existe o crime, tá bom? Item E, afirma que não haverá crime, não haverá crime, não haverá crime quando o agente que pratica o fato quis o resultado? Não, claro que sim. Quando ele quer o resultado, eu digo que teve o crime o quê? Doloso. Tá bom? Crime doloso, tá? Então, tá errado. O item E, gabarito da nossa primeira questão, item B, tá? Tá aí a lei trazendo, tá? Crime doloso é quando a gente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. E o culposo é quando a gente deixa de empregar a cautela que deveria ter sido empregado, tá? Quando é que eu vou ter o crime culposo? Quando ele deixa de empregar a cautela por negligência, tá? Negligência, imperícia ou imprudência, tá certo? Ou imprudência, tranquilo? Beleza? Aí eu vou ter o crime culposo nessas três modalidades. Próximo. Excepcionalidade do crime culposo, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão dolosamente. Então, eu só posso punir alguém por crime culposo quando houver a previsão legal. Se não houver a previsão legal, eu só vou punir pelo dolo, pela intenção. Show? Massa. Crime consumado. Quando é que eu vou ter o crime consumado? Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quais são os elementos da definição legal do crime? Eu tenho 4 aqui, ó, tá? Eu vou ter o iter criminis, o caminho do crime, tá? O iter criminis, o caminho do crime. Quais são os elementos aqui que compõem o iter criminis, professor? Quais são os elementos? Bora lá. Os elementos são o seguinte, pessoal. Primeiro eu vou cogitar a possibilidade de cometer o crime. Cogitação, portanto, eu vou maquinar o crime na minha cabeça. E aí eu começo a preparar o crime.
preparar. Preparação, preparação, tá certo? Execução. Preparei o crime, agora eu vou começar a executar. Execução, portanto, tá? E aí eu vou conseguir chegar na consumação, beleza? Então, quando eu reúno todos os elementos, eu consigo, portanto, chegar na consumação. E quando é que vai haver a tentativa, professor? A tentativa vai acontecer bem aqui, ó. Quando eu estou executando, eu quero prosseguir até alcançar a consumação, mas alguma coisa me impede, uma circunstância alheia à minha vontade me impede e eu fico apenas na tentativa, porque eu não consigo chegar na consumação. Alguma coisa alheia à minha vontade acontece e evita com que a consumação ocorra, tá? Então eu tenho a tentativa. Lembre-se bem da pena de tentativa, tá? Lembre-se bem, muito bem, da pena de tentativa. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, só que diminuída de 1 a 2 terços, tá bom? Ah, tem outro detalhe. Podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Então, se o crime ele foi tão grave de um jeito, ele pode aplicar, por mais que o resultado não ocorra, o juiz vai poder aplicar como se tivesse sido consumado. Imagina a seguinte situação, eu quero matar alguém. Eu atiro 3 vezes contra a pessoa. Só que a pessoa vai levada para o hospital, é feita lá uma série de procedimentos de primeiros socorros, vai ser feita cirurgia e a pessoa não morre. Mas aquela lesão que eu gerei na pessoa gerou ali um estado vegetativo, a pessoa ficou sem conseguir andar, sem conseguir se locomover, tá? Ficou realmente ali só com o coração batendo e o cérebro funcionando. Olha, a gravidade da minha ação foi tão grande que a pessoa não morreu. Não morreu. Mas aquela conduta foi tão grave que o juiz pode ali na hora da aplicação da pena, aplicar como se fosse o crime consumado de fato. Beleza? Show de bola. Vamos adiante. Crime impossível quando por ineficácia absoluta do meio, olha, o meio de execução é totalmente ineficaz, ou absoluta impropriedade do objeto. Lembra que os dois têm que ser absolutamente ineficaz ou impróprio, tá? E aí, olha o que ele diz, nenhuma pena é aplicável. Nenhuma pena é aplicada porque o crime ele é impossível de acontecer. Tranquilo? Bora lá, adiante. Olha o que nos diz aqui a segunda questão. Vamos lá, vamos analisar aqui a segunda questão, vem comigo. Olha só. Segunda questão, portanto. De acordo com o Código Penal Militar, artigo 149, inciso 1º, reunirem-se, olha só, reunirem-se. Quando eu falo reunirem-se, você visualiza já que eu tenho aqui a situação de vários militares reunidos, tá? Alguns militares reunidos, agindo contra a ordem recebida de superior, tá? Agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. Se eles estão contra a ordem ou se negando a cumprir, tá? Que tipo de crime é esse aí que vai acontecer? Violência contra superior, B, desrespeito a superior, C, resistência mediante ameaça ou violência, D, recusa de obediência, E, motim. Vamos lá. Pessoal, item E, crime de motim, tá? Professor, e quando é que eu sei que eu estou cometendo o crime de motim? O crime de motim ele vai acontecer na seguinte situação. Mais de um militar. Mais de um militar, tá? Eu preciso ter mais de um militar. Agindo o quê? Contra a ordem superior. Contra ordem de superior, tá certo? Então, se eu tiver mais de um militar contra a ordem de superior, eu vou ter a figura do motim, tá? Se eu tiver, vou pegar outra cor de caneta aqui, se eu tiver mais de um militar contra a ordem de superior e eu, ainda por cima esses militares eles estiverem armados, olha só, aqui eu tenho a parte que fala de armados, ó. Aqui não tem armados, ó. Aqui é mais de um militar contra a ordem superior, mas aqui nessa segunda característica que é mais de um militar contra a ordem superior armados,
Aqui eu vou configurar o crime de revolta. Revolta, tá? Então, o que seria a revolta? Mais de um militar contra a ordem superior, só que dessa vez armados, beleza? Armados, certo? Agora, se eu tiver apenas um militar, apenas um militar, mas contra a ordem superior, contra a ordem de superior, o que é que eu vou ter aqui, professor? O que é que eu vou ter aqui nessa situação? Eu vou ter o crime de recusa de obediência. Recusa de obediência, tá certo? Tá aí, então, ó. Olha a diferença desses três, toma cuidado, porque é bem provável que no seu concurso apareça um desses tipos penais aí. Então, ó, eu estava no presencial, o aluno chegou e perguntou, professor, como é que eu faço? Beleza, professor, eu entendi que motim é quando eu tenho ali os militares agindo contra a ordem superior, tá? Ou negando a cumprir a ordem superior, beleza. Professor, eu vi que no Código Penal Militar existe o crime de recusa de obediência. Ou seja, nesse caso, o militar ele vai se recusar a obedecer a ordem superior também. Certo. Mas como é, professor, que eu faço para diferenciar esses dois institutos? Olha só, no motim eu tenho que ter mais de um militar. Mais de um militar recusando obedecer a ordem superior, certo? Se eu tiver apenas um militar recusando obedecer a ordem superior, eu vou ter o crime de recusa de obediência. Beleza, tranquilo. Então, um recuso de obediência, mais de um motim. Opa, show de bola, professor, entendi. E professor, se mais de um militar tiver se recusando a obedecer a ordem superior e eles estiverem armados, crime de revolta. Tá? Então, professor, imagina a seguinte situação. Um superior chega e diz assim, pessoal, eu preciso que vocês assinem esse ofício aqui e compareçam na audiência hoje à tarde. O major chega e diz isso para dois soldados. Os dois soldados simplesmente cruzam os braços e dizem, eu não vou assinar, eu não vou para a audiência. Opa, tem dois soldados? Tem dois soldados. Crime de motim, porque eles estão agindo contra a ordem de superior. Beleza, tranquilo, show de bola. Entendido a diferença dos três? Bora para a questão. Então, ó, qual foi o gabarito que nós vamos marcar? Item é crime de motim. Crime de motim. Violência contra superior, eu preciso, tá, pessoal? Eu preciso saber da figura do superior, eu preciso saber que aquele cara ele é meu superior, tá? E eu preciso agir com violência física, não adianta ser uma violência moral, violência física, beleza? Tranquilo. Desrespeito a superior é quando eu não, é uma falta de consideração, uma falta de consideração. Como assim, professor? Dá para me explicar a diferença? Dá. Olha só, vamos lá. Imagina a seguinte situação, ó. O militar chega para tirar o serviço, chega todo amassado, chega com o uniforme todo alterado. E aí o sargento, esse militar que chegou para tirar o serviço é um soldado. O sargento está na guarda do quartel e chama a atenção desse soldado. Soldado, sua farda está toda amassada. O soldado simplesmente finge que ninguém falou com ele, não cumprimenta, não presta continência e deixa o sargento falando sozinho. Faltou ou não faltou uma consideração com a condição de superior? Faltou. Faltou a consideração. Ou seja, o soldado pode ter cometido crime de desrespeito a superior. Tá certo? Tranquilo, beleza? Vamos lá. Vamos de mais. Olha só. Resistência mediante ameaça ou violência. Esse crime aqui ele pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive pelo civil, tá? O civil recebe, por exemplo, uma ordem de prisão. O militar manda a ordem de prisão ali para o civil não obedece e ainda resiste ameaçando um militar, por exemplo. Crime de resistência mediante ameaça ou violência. Tá bom? Recuso de obediência nós já cometemos. Tá? Então tá aí as figuras desses institutos. Recusa de obediência, artigo 163, recusar obedecer à ordem do superior, tá? Sobre o assunto ou matéria de serviço, e o crime de desobediência. Esse aqui ele ainda também é mais específico, ó, desobedecer a ordem legal de autoridade militar. Então você tem que ter cuidado também para não confundir o crime de desobediência com o crime de recusa de obediência. Esse aqui, pessoal, é o militar, recusa de obediência, é o militar subordinado.
ou inferior, recusando obedecer ao superior, certo? E o crime de desobediência, professor? Esse aqui é, por exemplo, o civil, tá? Desobedecendo o militar. Aqui não precisa ter a condição específica de ser um militar subordinado, tá certo? Nesse caso aqui, ó, quem comete o crime é um civil que desobedece a autoridade militar. Show de bola, tranquilo, vamos adiante. Terceira questão. Em relação aos crimes contra a administração militar, o Código Penal Militar prevê o crime militar de prevaricação, o qual se caracteriza quando o agente pratica a conduta de, item A, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pronto, esse aqui é o nosso gabarito, tá? Esse aqui é o nosso gabarito. Imagina a seguinte situação, pessoal, olha só, olhe na tela comigo aqui. Imagina a seguinte situação, eu sou o chefe do setor lá de identificação de pessoal que está entrando na corporação. Ou seja, eu faço a emissão das carteiras funcionais. E aí, simplesmente porque eu não gosto de um soldado X, eu vou e emito as carteiras de todo mundo e não obedeço ao critério de antiguidade, por exemplo. Chega a vez de eu imprimir a carteira funcional daquele soldado X e eu simplesmente, porque eu não gosto dele, eu não imprimo a carteira dele e vou fazendo ele ficar lá para o final da fila. Eu estou retardando um ato de ofício, tá? Eu estou cometendo o crime de prevaricação, porque eu estou retardando um ato de ofício para satisfazer um interesse pessoal meu. Porque eu não gosto do cara, eu vou deixar ele para o final da fila, não vou praticar um ato que eu devo praticar. Eu deixo de fazer um ato que eu devo praticar, certo? Então, estou cometendo um crime de prevaricação. Olho na tela, bora lá. Item B. Deixar o médico militar no exercício da função de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Deixa eu ver só o seguinte aqui, eu acho que eu trouxe, pronto, tá aqui, eu trouxe a especificação desse artigo, o artigo 297, omissão de notificação de doença, tá? Esse aqui, se você observar, é um tipo penal que exige a condição de médico. Quem vai cometer o crime é o médico militar, tá? Não é qualquer pessoa. No exercício da função, ele deixa de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação tem que ser feita, tá certo? Esse é um crime bem específico, é o crime do médico militar, omissão de notificação de doença, tá? Vamos voltando aqui, tá? Então, item B não tem nada a ver, né? Esse aqui é uma omissão, vamos lá, anotar aqui, ó, omissão de notificação de doença, tá? Prevaricação não é isso. Prevaricação é o que nós vimos aqui no item A, deixar de praticar um ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. C. Deixar de responsabilizar o subordinado que comete infração no exercício do cargo. Não, isso aqui também não é prevaricação, tá? Não é prevaricação, tá certo? D. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar. Não, isso aqui é o crime de desobediência, que nós vimos agora há pouco, anotamos no slide anterior. Desobediência. Tranquilo? Massa. Desacatar militar no exercício da função de natureza militar ou em razão dela. Isso aqui também não é o crime de prevaricação. Não é. Aqui é o crime de desacato a militar. Bom, vamos adiante. Olha só. Desacato a militar, artigo 299. Professor, e qual seria, por exemplo, a diferença do desacatar militar para esse crime que a gente viu bem aqui, ó, desobediência a militar? Na desobediência, o civil simplesmente ele deixa de atender uma ordem, deixa de obedecer a ordem, né? Deixa de atender a ordem do militar. A ordem, tá? Aqui, no crime de desacato ao militar, desacatar
é faltar com o respeito. Além de deixar de obedecer, aqui é faltar. Aqui é uma figura mais grave, né? Faltar com o respeito, é menosprezar o militar. Faltar com o respeito, menosprezar o militar. Certo? Aqui é cometido pelo civil, né? Menosprezar. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Show, professor. Show, show. Tô entendendo. Tá show de bola. Tá filé demais. Próxima questão, quarta questão. Uma das penas principais prevista pelo Código Militar é a... Bora lá. Quer que eu vou lembrar? Lembra do seguinte mnemônico. Falou em penas principais. Você vai lembrar do morei de prisão, SUS, reforma. Você vai lembrar desse mnemônico aqui, para você lembrar das penas principais. Morei de prisão, SUS, reforma. O que é que significa cada um desses aí, professor? Vamos lá. É a pena de morte, tá? O Código Penal Militar prevê pena de morte, professor? Sim, em caso de guerra declarada, nós poderemos ter, tá, a pena de morte. Reclusão. E impedimento. Beleza? Impedimento. Detenção. Tá? Prisão é a própria prisão. Tranquilo. Prisão. Show. SUS. Suspensão. Do cargo. Perdão, deixa eu ajeitar isso aqui. Cadê? Deixa eu apagar. Suspensão do posto. Graduação. Suspensão do posto, graduação. Cargo ou função. Tá? Ou função. Essas são as penas principais. E aqui reforma é a pena de reforma. Certo? Tá aí as penas principais. Agora vamos visualizar o seguinte. Olha o que diz aqui a nossa questão. Ó. Item A. Multa. Nós temos pena de multa prevista nesse rol aqui. Morei de prisão, SUS, reforma? Não. Então, já descarta. Ó, o Código Penal Militar não prevê pena de multa, tá? Já diga assim, ó. Não prevê pena de multa. O CPM. Pena de multa, tá? Então, o CPM não prevê pena de multa. Morte executada por enforcamento. Opa! O Código Penal Militar, ele até prevê a pena de morte, só que ela é executada por fuzilamento, tá bom? Fuzilamento. Pena de morte não é executada. Vamos lá, olha aqui comigo, ó, rapidinho. A pena de morte pode ocorrer, certo? Em caso de guerra declarada. Como é que vai executar essa pena de morte? Ela vai ser executada, tá? Por fuzilamento. É tiro, não é cadeira elétrica, não é enforcamento, não é injeção letal, não. Qualquer outra situação diferente está errado. A morte poderá ser executada em tempo de guerra por fuzilamento. Show? Próximo. Bora lá. Suspensão dos direitos políticos. Não, isso aqui é uma pena acessória, tá? Existe essa pena, mas ela não é principal. Ela é uma pena acessória. Deixa eu ajeitar isso aqui. Ela é uma pena acessória, não é principal. E essa questão, ela está pedindo para a gente pena principal. Acessória. Beleza? Show. Reclusão. Temos reclusão? Temos, está bem aqui. Esse é o nosso gabarito. Exclusão das Forças Armadas existe também, mas é uma pena acessória também, tá? Não é principal. Acessória. Show? Bora lá. Próxima questão. Quinta questão. Entre os crimes contra a administração militar, o Código Penal Militar prevê o crime militar de peculato, o qual se caracteriza quando o agente pratica a conduta de, bora lá, apropriar-se de dinheiro, valor, ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção em razão do cargo ou comissão ou desviá-lo em proveito próprio.
Olha só, isso aqui é uma peculiaridade, tá? Isso aqui é uma peculiaridade do crime de peculato. É você se apropriar, tá? É você se apropriar ou desviar. Você se apropria de um bem da administração ou desvia esse bem para outra função, tá? Esse bem ele é da administração e você se apropria dele ou desvia da outra finalidade para ele, tá? Você tem, aqui no crime de peculato, você precisa ter a posse desse bem. A posse desse bem, tá? Como assim, professor? Como assim, professor? Imagine a seguinte situação. Você recebe, você trabalha no setor administrativo ali do quartel, da unidade militar, tá? E você recebe um notebook de nova geração para você trabalhar dentro do quartel. E aí você simplesmente tem a posse desse notebook, você recebe para você trabalhar ali na unidade militar. E aí você aproveita que você tem a posse e se apropria dele, leva para sua casa e não devolve mais. Você cometeu o crime de peculato, porque aquele bem é da administração, não é seu. Você tem a posse para você trabalhar ali, tá certo? Ou simplesmente quando você dá um destino diferente do que ele deveria ter, tá certo? Crime de peculato, tá bom? Show de bola? Então tá aí. Esse aí, o item A, é o nosso gabarito, crime de peculato, tá? Peculato. Item B, apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Existe esse crime? Existe, mas aqui não é o crime de peculato. Não é o crime de peculato. Esse aqui é o crime que nós vamos falar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Artigo 249. Apropriação de coisa havida acidentalmente. Apropriação de coisa havida acidentalmente. É você se apropriar, beleza? De coisa alheia vinda para você por erro, tá? Esse aqui, ó, apropriação de coisa havida acidentalmente, você se apropria. Você vai se apropriar também. Você vai se apropriar, tá? Só que aqui você não tem a posse. Você não tem a posse. Não é uma posse correta. Você não tem a posse. Aqui o bem chega para você de forma errada. Aqui o bem chega para você por erro. Aqui o bem chega por erro, tá certo? Como assim, professor? Me dá um exemplo? Te dou, vamos lá. Imagina a seguinte situação, ó. Imagina a seguinte situação. No crime de peculato, você recebeu, era para você mesmo, o destino daquele notebook era para você, mas era para você trabalhar e o bem ele é da administração, tá? Peculato. Você se apropria desse bem. Agora, no crime de apropriação de coisa havida acidentalmente, é a seguinte situação, ó. Olha o exemplo. Chega um armamento novo do quartel, da administração militar, para ser acautelado em nome do SD Cordeiro. SD Cordeiro. Show? E aí, no quartel, por exemplo, tem homônimos, tem um outro SD Cordeiro, tem 2 SD Cordeiros. Esse armamento não é para você, é para o outro. Aí alguém te entrega de forma errada e você se apropria. Você sabe que não é seu. Você sabe que não é seu e você se apropria. Apropriação de coisa havida acidentalmente. Beleza? Tranquilo? Cuidado com isso. Essa é a distinção desses dois. No peculato, você tem a posse do bem, tá? Você tem a posse do bem e se apropria. Aqui, nesse aqui, ele é mais específico. O bem chega por erro, certo? Então, cuidado com isso, ó, tá? Então, item A, o nosso gabarito. B não é. C, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso aqui é o crime de furto. Que é o crime de furto, portanto, está errado, certo? Aqui é coisa alheia móvel. Você vai subtrair coisa alheia móvel. Não necessariamente essa coisa ela é da administração. E aqui você não tem a posse. Você não tem a posse da coisa. Você está subtraindo, tá? Você não tem a posse, certo? Você retira de alguém. Você não tem a posse dessa coisa, tá? D. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Isso aqui é o crime de concussão. Concussão. Beleza? Tranquilo? É você exigir vantagem indevida em razão de quê? Ó, da função.
ou até mesmo antes de assumi-la, tá certo? Como assim, professor, antes de assumi-la? Imagine a seguinte situação, ó, você ainda nem assumiu a função de policial militar, tá? Mas você passou no concurso, está aguardando ser chamado. Aí você chega num comércio e diz assim, olha, você precisa me dar uma quantia em dinheiro aqui, porque eu sou policial militar, eu sou futuro policial militar. Opa, você está exigindo vantagem indevida antes mesmo de assumir a função, tá? Ou em razão da função e até mesmo antes de assumir a função crime de concussão. Aqui você precisa exigir, aqui você não está pedindo. Você não está pedindo, porque quando você pede é um outro tipo penal, certo? Você está exigindo. Aqui é uma conduta mais grave. Quando você simplesmente pede, solicita, corrupção passiva, tá? É diferente. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Exigir imposto, taxa ou emolumento que sabe indevido, tá? Ou quando devido, você emprega um meio vexatório na cobrança. Isso aqui é o crime de excesso de exação. Excesso de exação. Tranquilo, beleza. Próxima questão, vamos lá. Próxima, sexta questão. Assinale a alternativa correta quanto à imputabilidade prevista no Código Penal Militar. Vou logo abrir um slide em branco aqui e vou te falar o seguinte, olha. Quem é inimputável? O que significa imputabilidade? Imputabilidade é a capacidade de receber pena. Capacidade de receber pena. De receber pena. Beleza? Tranquilo? Então tá aí. Quando eu digo que alguém tem a capacidade de receber pena, é porque essa pessoa ela é imputável, tá? Ela é imputável. Agora, se eu digo que a pessoa ela é inimputável, esse prefixo aqui, ó, de negação, significa que a pessoa que é inimputável, ela não tem a capacidade. Não tem a capacidade de receber pena. Não tem a capacidade de receber pena. Deixa eu ajeitar isso aqui, ó. Pena. Professor, qual é o critério que é utilizado pelo Código Penal Militar? Qual é o critério que é utilizado pelo Código Penal Militar para falar que alguém é inimputável? Primeira coisa que você precisa saber. Ao tempo do fato, você vai fazer a seguinte pergunta. Ao tempo do fato, a pessoa era inteiramente, totalmente, inteiramente, completamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, de entender o caráter ilícito do fato? Você vai fazer essa pergunta. A seguinte pergunta você vai fazer. Olha só, vamos lá comigo aqui. Você vai fazer a seguinte pergunta. Na hora do cometimento do crime, no tempo do fato, a pessoa que cometeu a conduta criminosa, ela era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato? Se ela era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, eu posso dizer que ela é inimputável. Inimputável, portanto, é aquela pessoa que não tem a capacidade de receber pena. Beleza? Então fica de olho aí. Vamos lá. Olha, vamos analisar agora a assertiva. Vamos analisar aqui as assertivas. É imputável. É imputável. Quando eu digo que é imputável, então, significa que ele tem a capacidade. Tem a capacidade. É imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Tá errado, certo? Por que, professor? Porque quem não tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, na verdade, é inimputável. Inimputável. Beleza? A questão trocou aí, inverteu os conceitos. Beleza?
B, não é imputável, ou seja, é inimputável, quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Perfeito essa questão, certo? Porque é o seguinte, pessoal, essa pessoa, ao tempo do fato, ela não tinha a menor capacidade de entender o caráter ilícito do fato porque ela era doente mental, certo? Porque existe situação que o doente mental, mesmo sendo doente mental, no momento da conduta, se ele tiver medicado, tiver tomado remédio, por exemplo, ele tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. E aí, nessa situação do doente mental, se no momento da conduta ele tiver a menor capacidade de saber que aquilo é um ilícito, eu vou dizer que ele é imputável totalmente. Que ele pode sim ser aplicado uma pena para ele. Agora, se no momento da conduta, além de ser doente mental, no momento da conduta ele não tinha a menor capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ele vai ser inimputável e, portanto, isento de pena. Tá bom? Show de bola? Bora lá. Marcamos a questão. Item B aqui, a nossa sexta questão, o gabarito. Bora lá para a próxima, sétima. De acordo com o Código Penal Militar, considera-se crime militar. Vamos lá, artigo 9º e artigo 10º. Em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar e na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade, militar em situação de atividade, contra militar na mesma situação, ou seja, atividade versus atividade. É crime militar? É crime militar, tá certo? Então já achamos aqui o nosso gabarito. Mas vamos analisar o item B. B. Em tempo de guerra, os crimes definidos na lei penal comum ou especial, desde que previstos no Código Penal Militar. Não. Eu posso ter crime militar em tempo de guerra que estejam previstos apenas na lei penal comum, certo? Não precisa ter a previsão específica do Código Penal Militar, não. Não. Eu posso ter crime em tempo de guerra que só tem previsão na lei penal comum. Em que situação, professor? Vamos lá. Imagine a seguinte situação. O crime é de uma lei penal comum, tá? O agente comete o crime, que só tem previsão na lei penal comum, em local de conflito, ou em local ali que se encontra uma base operacional militar montada, tá certo? Eu digo que aquilo ali pode ser considerado um crime de guerra, tá? Eu não tenho a necessidade de ter crime em tempo de guerra se estiver apenas a previsão no Código Penal Militar, não. Pode ser no Código Penal Militar e pode ser também na lei penal comum, tá? Se tiver ali um território militarmente ocupado e aquele crime só tem previsão na lei penal comum, eu posso dizer que pode ser considerado um crime militar em tempo de guerra, tá certo? Bora lá, para frente. C. Em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também não seja com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados qualquer que seja o agente em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. Não é qualquer que seja o agente, tá certo? Nós temos as hipóteses específicas, eu vou te falar aqui agora. Quando é que eu tenho crime militar em tempo de paz? Quando é que eu tenho o crime militar em tempo de paz? Beleza. Crime militar em tempo de paz pode ter previsão no Código Penal Militar? Pode, professor, pode. Embora possa também ter igual definição na lei penal comum, pode, professor, pode. Agora, quando praticados qualquer que seja o agente, não é qualquer agente. Vamos ver aqui as situações, ó, artigo 9º. Artigo 9º. Os crimes de que trata este código, quando definido de modo diverso na lei penal comum, certo? Ou nela nem previstos, ou seja, quando o crime ele tiver apenas no CPM. Apenas no CPM, certo? Vai ser crime militar em tempo de paz, tá bom? Ou, olha o que o inciso 2 diz, os crimes previstos nesse código, que é o CPM, e os previstos na legislação penal comum, mas eles têm que ser praticados, ó, por militar,
em situação de atividade, por militar em situação de atividade, por militar em serviço ou atuando em razão da função, por militar em treinamento, ó, que é durante o período de manobras, por militar em situação de atividade contra o patrimônio da administração, certo? Mas então, não é qualquer agente. Eu não posso dizer que é qualquer agente cometendo um crime, certo? Por exemplo, vamos lá, civil versus civil. Previsão na lei comum. Eu vou dizer que é crime militar? Não, totalmente errado. Não é qualquer agente, certo? Não é qualquer agente. Por isso que esse gabarito aqui, por isso que essa assertiva aqui do item 6 está errada, tá? D. Em tempo de paz, os crimes previstos no Código Penal Militar, show, está previsto no Código Penal Militar, pode sim ser crime em tempo de paz. Embora também o sejam, com igual definição na Lei Penal Comum ou Especial, quando praticados por militar em situação de atividade contra civil, qualquer que seja o local, não. Não é qualquer que seja o local. Se o crime ele for praticado pelo militar contra o civil, esse crime ele tem que ser praticado em local sujeito à administração. A administração militar, ou seja, dentro do quartel, em algum lugar ali da administração militar, tá certo? Beleza? Tranquilo, show de bola. Existe a situação também que o militar, por exemplo, ele pode cometer o crime contra o civil se ele estiver em serviço, se ele estiver em período de treinamento, ou se ele estiver em período que o código chama de manobras, né, em treinamento, ou se ele estiver atuando em razão da função, tá? Se o militar estiver em serviço, em treinamento ou atuando em razão da função, pode ser em qualquer lugar. Porque ele está de serviço, ou ele está atuando em razão da função, ou ele está em treinamento. Aí poderá ser em qualquer lugar. Agora, quando não tiver dentro dessas hipóteses, tem que ser contra o civil dentro de um local sujeito à administração militar. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Bora lá. Item E. Em tempo de guerra, os crimes previstos no Código Penal Militar e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, que embora não estando de serviço, use armamento de propriedade militar ou qualquer material bélico sob guarda, fiscalização ou administração militar para a prática de ato ilegal. Não. Essa linha aqui, ela era prevista para os crimes militares em tempo de guerra, mas ela já foi revogada, tá? O militar utilizar armamento da corporação para cometer crime não configura mais crime militar, tá certo? Foi revogado. O simples fato do militar utilizar o armamento da corporação para cometer crime não quer dizer que vai ser crime militar, não. Beleza? Muito menos crime militar em tempo de guerra, tá? Então o gabarito aqui vai ficar com o item A. Show? Perfeito. Então, vamos lá. Oitava. Com base no artigo 98 do Código Penal Militar, assinale a alternativa que indica penas acessórias. Quais são as penas acessórias? Opa, vamos lá. Detenção. Errado. Detenção é uma pena principal. Nós vimos. Morei de prisão, morei de detenção, prisão, SUS, reforma. Pena principal, então, tá? Detenção é uma pena principal. Show, professor. Entendi. Morte. Morte também não. Morte também é uma pena principal. Massa, professor. Massa, tô entendendo. Perda da função pública, ainda que eletiva. Opa, essa aqui tá legal. Essa aqui é o nosso gabarito, tá? Perda da função pública, ainda que eletiva. Suspensão do exercício do posto de graduação, cargo ou função. Isso aqui é uma pena principal, tá certo? Pena principal, tá errado. Pena principal. Beleza? Internação é manicômio judiciário, errado. Isso aqui é uma medida de segurança. Isso aqui não é pena, nem principal, nem acessório. Isso aqui é uma medida de segurança. Segurança. Show de bolas? Tranquilos? Vamos lá para a próxima. Nona questão. Quando a parte geral do Código Penal Militar, é correto afirmar que, item A, as medidas de segurança regem-se
pela lei vigente ao tempo do crime, prevalecendo sobre a lei vigente ao tempo da sentença ou da execução. Isso aqui está errado, certo? Por quê, professor? Vamos lá, vou abrir esse quadro branco aqui para te explicar uma coisa. Olha, como é que acontece as medidas de segurança? Medidas de segurança. O Código Penal Militar ele vai dizer o seguinte, olha só, o que é que o Código Penal Militar fala? Existe a medida de segurança no momento da sentença, no que é o momento que o juiz vai aplicar a sentença, tá? Para aquele cara que cometeu um crime, mas não pode ser punido ali com uma pena e vai ser aplicada uma medida de segurança. E existe o tempo da execução, certo? Ou seja, aqui o juiz ele já deu a sentença e agora a medida de segurança já está sendo aplicada aqui, já está na fase da execução. Como é que vai funcionar isso daí, professor? Olha só, isso aqui vai funcionar da seguinte forma, pessoal. Existe uma lei prevendo a medida de segurança aqui nesse tempo. Essa lei prevê a medida de segurança aqui. Quando o juiz aplicou a sentença, tinha uma lei que previa a medida de segurança X. Por exemplo, a lei A previa uma medida de segurança X. A lei A previa a medida de segurança X. Ao tempo da execução, ou seja, o cara já estava cumprindo ali, já estava sendo executada essa medida de segurança, chega aqui uma lei B, uma lei B prevendo uma medida de segurança Y. Como é que vai funcionar, professor? O que é que vai prevalecer? Vai prevalecer, de acordo com o Código Penal Militar, vai prevalecer a medida de segurança na época da execução. Então, o que vai prevalecer é essa aqui, a medida de segurança mais atual. A medida de segurança mais atual, tá certo? O que vai prevalecer é essa, e não a da sentença. Se for diferente, lei A, lei B. Se for diferente, houve divergência, o que prevalece é a medida de segurança da época da execução, tá? Então, o item A aí está errado por isso, que ele diz assim, a medida de segurança rege-se pela lei vigente ao tempo do crime. Não, tempo do crime? Não. Nem fala em tempo do crime, tá certo? O que vale é a medida de segurança da época da sentença, certo? A regra é, sempre o que vai valer é a medida de segurança da sentença, mas se na época da execução já está lá sendo executada a medida de segurança, chega uma lei nova diferente daquela que era na época da sentença, o que vai valer é a lei da época da execução, tá? Tem A errado. B. A lei posterior, que de qualquer modo, lei posterior, a lei que vem depois, que de qualquer modo favorece ao agente, não se aplica retroativamente, errado, totalmente errado. Se a lei, olha aqui para mim, se a lei nova chega uma lei posterior e essa lei posterior, de qualquer forma, ela beneficia, de qualquer forma ela é melhor para o agente que cometeu o crime, ela vai engatar a ré e vai voltar no tempo para auxiliar, para ajudar o agente. Tá? Então a gente diz que a lei posterior, mais benéfica, melhor para o réu, melhor para o agente, ela vai retroagir, tá certo? Beleza? Então tá errado essa questão aí, esse item aí. C. Para reconhecer a lei mais favorável, a lei posterior e anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Item C tá correto. Deixa eu fazer contigo aqui esse exemplo. Bora lá. Vou só apagar aqui, vou apagar só esse pedacinho aqui, tá? Para poder a gente comentar com vocês aqui, tá? Só para a gente fazer esse comentário aqui, Olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Vou separar aqui, para a gente poder saber que agora nós estamos comentando outra questão aqui. É o seguinte, eu tenho uma lei A e eu tenho uma lei B, certo? Eu tenho a lei A e eu vou ter a lei B, tá? A lei A,
ela diz o seguinte, olha, eu aplico aqui, a punição aqui vai ser reclusão de 4 anos, certo? 4 anos, tá? Sem multa. Deixa eu ajeitar isso aqui, deixa eu só pegar a borrachazinha aqui. Eu vou aplicar. A lei A, ela diz assim, olha, eu aplico a pena de reclusão de 3 anos com multa. Claro que é só um exemplo, porque no Código Penal Militar não tem a pena de multa, mas estou te dando só um exemplo para a gente entender melhor aqui, certo? E a lei B, ela traz o seguinte, reclusão, 4 anos, sem multa. Olha o que diz aqui, ó. Nesse caso, o juiz vai ter que, ele precisa analisar qual é a melhor lei para o réu. Ele vai analisar qual é a melhor lei. Aqui traz reclusão de 3 anos, que é menor o tempo de privação de liberdade, mas traz multa, ou aquela que é maior o tempo de privação de liberdade sem multa. Nesse caso aqui, o juiz, o que é que ele vai ter que fazer? Olha aqui para mim. O juiz vai pegar as duas leis, a lei A e a lei B. Vai olhar para as duas e vai verificar qual é a melhor. Para ele verificar qual é a melhor, ele vai analisar essas duas leis separadamente. Pega uma, bota no canto, pega a outra, bota no outro canto. Analisa as duas. Aquela que ele escolher a melhor, ele tem que aplicar ela completamente. Ele não pode pegar a melhor parte dessa lei, juntar com a melhor parte dessa e unir as duas para criar uma terceira lei. Não, isso é vedado, tá? Então fica de olho aí, ó. Ele não pode, por exemplo, pegar esse pedaço aqui da lei, ó, que traz um menor tempo de privação de liberdade e esse outro pedaço da lei B aqui que não tem multa. Não pode juntar os dois assim, não. Isso aqui é vedado pelo nosso ordenamento, tá certo? Vedado. Então, tá aí o que diz essa nossa questão. Item C, para reconhecer a lei mais favorável à lei posterior anterior, devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Se escolher uma, aplica aquela inteiramente, tá? Item D, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Contudo, não cessa em virtude dela a vigência de sentença condenatória recorrível. É errado, nem mesmo quanto aos efeitos de natureza civil. É errado, pessoal. Isso aqui está errado. O que é isso, professor? É o Instituto e o Código Penal Militar vai chamar de lei supressiva de incriminação. É a famosa abolício crimes. Se chega uma lei nova e diz, olha, aquela conduta praticada lá no passado agora não é mais crime, o que é que vai acontecer? Nenhuma conduta que foi cometida como crime vai zerar a ficha do camarada. Se o camarada estiver preso, bota o camarada em liberdade, porque aquilo não é mais crime, tá? Então cessa todos os efeitos penais. Mesmo que já tenha transitado julgado, professor, mesmo que já tenha transitado julgado. E professor, cessa os efeitos civis? Não cessa os efeitos civis, só vão cessar os efeitos penais, tá bom? Show de bola. Bora para a próxima. 10ª questão. De acordo com a aplicação da lei penal militar prevista no Código Penal Militar, assinale a assertiva correta. Considera-se praticado o crime desde que outro seja o resultado. Bora analisar aqui, ó. Abre um quadro branco. Quando ele fala momento do crime, é o que a lei vai dizer, olha, qual foi o tempo do crime. Quando ele fala em momento do crime, ele está falando do tempo do crime, certo? Quando ele está falando em local do crime, ele quer saber onde ocorreu o crime. Onde ocorreu o crime. Ocorreu o crime, tá? Porque existem duas situações, pessoal. Vou abrir aqui com vocês, olha para mim aqui, ó. Existem duas situações, tá? Que precisam ser analisadas. Vamos supor que eu efetuo 3 disparos contra uma pessoa. Eu efetuo 3 disparos contra uma pessoa com a intenção de matar essa pessoa. No dia 19 de setembro de 2021. E essa pessoa, ela só vem a morrer 30 dias depois, ou um mês depois, no dia 19 de outubro de 2021. Aí alguém vai chegar para você e vai dizer, beleza, quando foi, qual foi o momento do crime?
Qual foi o momento que aconteceu o crime de homicídio? Foi na hora que aquela pessoa atirou nela ou foi na hora que ela veio de fé e fato a morrer, que foi um mês depois? Foi no dia 19 de setembro ou foi no dia 19 de outubro? Eu preciso dessa situação, preciso entender quais são as teorias adotadas pelo Código Penal Militar. E vai existir a seguinte situação: onde foi que aconteceu o crime? Porque pode ter ali uma duplicidade de locais. Exemplo, vamos supor que eu atiro em alguém em Fortaleza. Eu atiro, efetuo 3 disparos contra uma pessoa em Fortaleza. Essa pessoa vai ser socorrida numa ambulância, levada para um hospital em uma cidade vizinha, lá, sei lá, uma cidade vizinha da região metropolitana, no Eusébio, por exemplo. Essa pessoa levou o tiro em Fortaleza e só veio a óbito, só veio realmente a morrer no Eusébio. Ou seja, eu tenho uma duplicidade de locais. Nessas situações, eu preciso entender qual é a teoria que o Código Penal Militar adota para definir o momento do crime e o local do crime. Então vamos lá. No momento do crime, o Código Penal Militar vai adotar a teoria da atividade, tá, pessoal? Teoria da atividade. O que é essa teoria da atividade aí, professor? O que é essa teoria da atividade? A teoria da atividade, ela diz o seguinte, olha, para definir o momento do crime, eu vou dizer que o crime aconteceu na hora, no momento, na hora da conduta. Independente do resultado. Ou seja, essa situação que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Essa situação que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Imagina a seguinte situação. Eu atirei em alguém no dia 19 de setembro de 2021 e essa pessoa só veio a morrer no dia 19 de outubro. Opa, qual foi o momento do crime? Foi o momento da conduta, um mês atrás, lá no dia 19 de setembro. Tá? Ah, professor, mas ele só morreu no dia 19 de outubro, não quero saber. Mas o Código Penal Militar adota a teoria da atividade. O que é que a teoria da atividade diz? O crime aconteceu no momento da conduta, ainda que outro tenha sido o resultado. O crime aconteceu no momento da conduta. Então, momento, teoria da atividade. Momento da conduta, ainda que outro seja o resultado. Show de bola? Massa. E o resultado, professor? O local do crime. Onde ocorreu o crime? Como é que eu faço para saber? Onde foi que aconteceu o crime? Para saber onde foi o local do crime, o Código Penal Militar, ele vai destrinchar duas situações. Ele vai querer saber se o crime ele foi um crime comissivo, ou se o crime ele foi um crime omissivo. Professor, qual é a diferença desses dois? Comissivo, omissivo, comissivo, omissivo, comissivo, omissivo. Olha só, comissivo, eu tenho uma ação. Omissivo, eu deixo de agir. Comissivo, eu tenho uma ação. Omissivo, eu deixo de agir. Comissivo, ó, saco minha arma e atiro. Eu estou tendo uma ação comissiva. Estou agindo. Omissivo, eu vejo um crime acontecendo e nada faço. O caso policial militar que está numa praça, visualiza ali um bandido atirando numa velhinha e ele nada faz. Ele não, estou fingindo que não estou nem vendo. Ele está sendo omissivo, ele está tendo uma conduta omissiva, tá certo? Beleza? Então tá aí, ó. Nesse caso, o Código Penal Militar, ele vai adotar duas teorias. Os crimes comissivos, onde eu tenho uma ação, tá? Ele adota a teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. O que é essa teoria da ubiquidade aí, professor? A teoria da ubiquidade, ela vai dizer assim, pessoal, ó. Olha o que a teoria da ubiquidade ela fala. Olha só, o crime aconteceu no local da conduta e no local do resultado. Foi nos dois. Eita, nos dois, professor. Foi. A teoria da ubiquidade diz isso. Foi no local da conduta e no local do resultado. E no local do resultado. Então vamos lá, volta aqui comigo. Aquele exemplo que eu falei.
eu tive uma conduta comissiva. Eu tiro minha arma e atiro no camarada. Atirei. Aqui em Fortaleza, o cara vai ser socorrido para uma cidade vizinha, lá no Eusébio. Foi na ambulância. Chegou a morrer só lá, só no Eusébio. Ou seja, eu tive aí 2 locais, Fortaleza e Eusébio. Onde foi, qual foi o local do crime? Se foi uma conduta comissiva, teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade diz que foi nos 2, no local da conduta e no local do resultado. Agora, se o crime for omissivo, eu deixo de fazer, é uma outra teoria. Vamos lá. Se o crime for omissivo, ele vai adotar, portanto, se o crime for omissivo, vai ser adotada. Se o crime for omissivo, eu deixo de agir, vai ser adotada a teoria da atividade. Deixa eu ajeitar isso aqui. Teoria da atividade, certo? Então tá aí, ó. Teoria da atividade. Como assim, professor? O que significa essa teoria da atividade aí? Teoria da atividade vai dizer que o local do crime foi o local da conduta omissiva. Certo? Então, olha só, seguinte situação, ó. Você, policial militar, tá ali na beira-mar aqui de Fortaleza, fazendo patrulhamento, né? Fazendo policiamento a pé. Você visualiza um crime acontecendo. Alguém tá matando uma senhorinha. E você nada faz. O que foi que aconteceu? Você foi comissivo ou foi omissivo? Você visualizou o crime? Omissivo, porque você nada fez. Essa senhorinha vai ser socorrida para o hospital da cidade vizinha, lá no Eusébio. A conduta omissiva, a conduta que você se omitiu foi em Fortaleza, mas a senhorinha vai morrer só em Fortaleza, só no Eusébio, na cidade vizinha. Onde foi o local do crime? O local do crime, para os crimes omissivos, vai ser teoria da atividade, vai ser o local da conduta omissiva. Então, se você se omitiu em Fortaleza, o crime aconteceu em Fortaleza. Vamos analisar a questão, bora lá para a questão, olha o que ela nos diz. Item A, considera praticado o crime desde que seja o outro momento do resultado. Não. Tá errado. Tá errado isso aqui, tá errado. Beleza? Bom? Errado. B. Considera-se praticado o fato no lugar onde se desenvolveu a atividade criminosa no todo ou em parte, exceto se sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. O que está errado é isso aqui, ó. Se o crime foi cometido mesmo que como forma de participação, não vai interferir no local do resultado. Não vai interferir no local do resultado, certo? C. Então tá errado aqui também, tá? C. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que ocorreu o resultado? Não, a gente acabou de ver. Ó. Nos omissivos, vai ser aonde? No local da conduta omissiva. No local da conduta omissiva. Beleza? D. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo em parte no território nacional ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado por sentença estrangeira. Item D vai ser o nosso gabarito. Por que, professor? O Código Penal Militar ele vai adotar o princípio da extraterritorialidade, da territorialidade e da extraterritorialidade incondicionada. O que é isso, professor? Eu vou aplicar a lei penal militar para os crimes cometidos aqui dentro do nosso território e também para os crimes cometidos lá fora. A lei penal militar ela vai ter a intenção de punir os crimes militares cometidos lá fora também, no estrangeiro, tá certo? Então tá aí, essa é a nossa última questão. Entender, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, forte abraço, tamo junto, até a próxima. Valeu!